Saudações a todos, vamos dar início a mais uma aula focada e dedicada a estudar o eletromagnetismo clássico, tratando sobre força e torque, os quais atuam sobre um dipolo elétrico, os quais estão atuando sobre um dipolo elétrico. Então, dando continuidade, o torque subíndice mais indica o torque gerado sobre a carga elétrica, sobre a estrutura material dotada de massa de carga elétrica menos Q, realizado pela força F subíndice, esse torque subíndice mais é o torque realizado pela força F subíndice mais sobre a estrutura material dotada de massa de carga elétrica mais Q. Então isso, conforme a mecânica clássica, é definido da seguinte forma: vetor posição R subíndice mais produto vetorial com a força F subíndice mais. Ainda o torque subíndice menos é gerado pela força F subíndice menos atuando sobre a estrutura material dotada de massa de carga elétrica menos Q. Então nós temos R subíndice menos produto vetorial com a força F subíndice menos. Muito bem. Então esta grandeza é denominada torque. Torque em mecânica clássica é definido como a derivada do momento angular em relação ao tempo, ou em outras palavras, R, vetor posição tridimensional, produto vetorial com vetor força. Então, nós ainda podemos fazer uma outra importante consideração, notoriamente visível, que obviamente nós podemos afirmar que R subíndice menos é igual a menos R subíndice mais. Aqui estão na mesma direção e em sentidos contrários. Este vetor, este eixo Y está paralelo ao campo elétrico externo, o eixo Z está perpendicular ao campo elétrico externo e esse eixo X está perpendicular ao plano formado pelos vetores campo elétrico externo aqui determinado, ou em outras palavras, pelo plano YZ. Ótimo. Então, uma outra informação importante é de que esse F subíndice menos, vetor F subíndice menos, é notoriamente igual a menos o F subíndice mais. Então podemos até escrever menos 1 multiplicando o vetor, um escalar menos 1 multiplicando o vetor. Ótimo. Então, agora nós podemos definir o torque. Esse torque vamos calcular o torque em relação à origem do sistema de coordenadas. Isso é igual ao torque gerado atuando sobre a carga elétrica negativa, mais o torque atuando sobre a carga elétrica positiva. Este torque é uma espécie de torque total gerado em relação à origem do sistema de coordenadas, em relação às duas estruturas materiais dotadas de massa e de carga elétrica menos Q e mais Q, respectivamente. Muito bem, então agora vamos analisar. Nós sabemos que o produto vetorial está associado à regra da mão direita para a indicação da direção do resultado do vetor, para a indicação da direção do vetor resultante do produto vetorial. Então, dados dois, vamos aqui muito rapidamente escrever uma importante observação, é de que dado um vetor A e dado um outro vetor B com ângulo entre eles, um ângulo alfa, então o produto vetorial entre A e B aqui está definido, produto vetorial entre A e B, e o produto vetorial entre B e A definido também na mesma direção em sentido contrário. Então, utilizando a regra da mão direita, nós temos vetor A
se aproxima do vetor B e gera um vetor A vetorial B. No caso de B vetorial A, está na mesma direção, no sentido contrário em relação a A vetorial B. O produto vetorial de A com B gera um vetor perpendicular, concomitantemente perpendicular ao vetor A e ao vetor B, bem como, por consequência e por conseguinte, perpendicular ao plano formado pelos vetores A e B, uma vez que há uma intersecção entre os vetores A e B. Muito bem, aqui nós podemos escrever que A vetorial B é igual a menos 1 B vetorial A. E esta regra da mão direita trata-se de uma regra simplificada, cujo objetivo é, obviamente, minimizar a dificuldade e tornar a apresentação mais didática. E esta regra da mão direita é proveniente, mais rigorosamente, do padrão estabelecido no caso do cálculo do produto vetorial, inspirado e fundamentado na evolução axial ou mesmo coaxial de um parafuso de rosca direita. Então, considerando a evolução axial do eixo de simetria do cilindro imaginário associado a um parafuso de rosca direita, então nós temos isso como a fundamentação, o padrão estabelecido, a convenção estabelecida, e aqui expressa de forma didática como regra da mão direita, para definir a direção e o sentido de um vetor resultado do produto vetorial entre A e B ou entre B e A. Também sabemos que o módulo do produto vetorial entre A e B é igual ao módulo de menos 1 multiplicado pelo módulo de B vetorial A. O módulo de menos 1 é igual a 1, o que necessariamente permite escrever que A vetorial B, módulo de A vetorial B, é rigorosamente igual ao módulo de B vetorial A, ou seja, estão na mesma direção e em sentidos contrários, com o mesmo módulo, rigorosamente. Ainda vale aqui destacar que o módulo de A vetorial B é igual ao módulo de A, o módulo de B e o módulo de seno de alfa. Muito bem, então o torque aqui em relação à origem do sistema de coordenadas é calculado como torque subíndice menos, torque subíndice mais, aqui devidamente definidos. Vamos encerrar o nosso ponto e retomaremos oportunamente. Muito obrigado a todos.